Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Segunda-feira, pós-Champions League, dia de entender como foram os jogos através dos números aqui com vocês. Então a gente já vai direto para a nossa segunda tela com os números e a partir desses números a gente vai trocar uma ideia sobre como foram os jogos, começando pelo principal jogo, pelo jogo que mais chamou a atenção de todo mundo, que foi City e Real Madrid, números interessantes para essa volta já na tela para vocês. O City jogando como mandante tem um overall normal de 72, essa é a média do City jogando como mandante. É uma equipe muito boa jogando como mandante, a gente já falou disso outras vezes aqui no canal e já esperávamos que o City fosse bem de 1 a 2 gols de diferença, não 4 gols de diferença, mas de 1 a 2 em cima do Real Madrid. Então, o resultado em si não foi tão surpreendente no sentido de vitória, mas ele conseguiu ir melhor do que se esperava. Ou seja, você não só teve um overall maior do que se tinha, mas também você joga o adversário para baixo. E aí explica-se a diferença por esses dois pontos. O que a gente pode observar desse City em relação aos outros jogos? Tá? E aí, por vezes, a análise vai bater com o que vocês viram, e aí a sensação que vocês tiveram assistindo o jogo, outras vezes não. O City passou menos do que passa na maioria das vezes. Iago, mas os 20 primeiros minutos só deu City. Eu sei, mas na análise completa do jogo houve uma variação. O City foi controlando melhor cada cenário do jogo. Quando acelerava, quando pausava, quando dava mais passe, tinha mais intensidade nessa troca de passe, e quando não avançava em campo, parando e dando passes para retardar esse tempo, ou seja, passar mais tempo com menos passes. Tá? Então houve um controle melhor do ritmo. Melhor por quê? E aí por que a gente pode chegar nesse controle melhor? Porque a gente vê muito passe ainda em relação ao que se tinha na média, mas menos. Tá? Você vê uma taxa de conversão menor, um número de chutes a gol menor, ou seja, o adversário impõe que você não consiga finalizar tantas vezes ao gol, mas uma taxa de conversão maior. Ou seja, você tem chances mais claras de gols e aproveita essas chances mais do que vinha aproveitando. Então você tem um Manchester City que criou situações onde aproveitou melhor as situações. Poderia ter aproveitado mais, até poderia, teve umas 3 bolas ali com o Haaland, que o Courtois fez 3 milagres basicamente. Mas nesse mesmo cenário que a gente está analisando, o City fez uma grande partida muito por ser letal e muito por saber variar ao longo do jogo seu estilo, com mais posse, sendo mais rápido, mais incisivo e por vezes pausando e cadenciando esse jogo. Então você tem o City aí com um melhor overall, inclusive, que a própria média, que já é muito alta em relação ao restante. Lembrando, por exemplo, que o Real Madrid tinha overall 64 jogando no Bernabéu. Então, assim, 72 é muito alto. Já na fase defensiva, você tem um City muito melhor. E aí talvez compense a primeira, que parecia discrepante, com essa segunda. Você tem um City que não deixa o adversário trocar passes, ter ações, recupera mais vezes, recupera sem fazer falta, ou seja, até fazer uma falta, até perder o controle daquela jogada e reiniciar para o adversário, ele recupera mais vezes essa bola, protege melhor a meta por bloqueio e também por defesa. Então quando fura-se o bloqueio, e grande parte das vezes parou no bloqueio, o Ederson estava ali presente e fez grandes defesas. Então assim, se a gente falava muito do Courtois há algum tempo atrás, falar do Ederson também é necessário e é importante para a gente entender essa vitória e a margem que teve a vitória. O Real Madrid teve umas 2 ou 3 bolas ali que também poderia ter complicado o jogo, assim como foi no ano passado. E o Ederson foi muito bem. Então a gente está olhando um cenário onde essa equipe do City foi melhor, principalmente nessa recuperação da bola e na proteção da meta, e soube controlar o ritmo na fase ofensiva. Pelo menos é isso que os números vêm mostrando para a gente. Além disso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Manchester City para a gente entender como essa equipe funciona. Tá? E aí, para olhar o gráfico, desconsidere essa última partezinha. Vou colocar o laser aqui para vocês.
desconsidere esse daqui que é o jogo final que ainda está para acontecer, tá? Todas as equipes estarão com jogos 13 zerados aqui na pontuação do gráfico, tá? Você teve um City que foi variando ao longo da competição, então você vê essa linha aqui, que é a média, né, o gráfico de controle que a gente tem, né, de desempenho. Então, onde que o City passou do ponto, digamos assim, para o bem? O City passou do ponto para o bem na terceira partida da competição e também nessa oitava, que essa oitava todo mundo vai se lembrar, foi o 7-0 contra a equipe do Red Bull Leipzig. As outras partidas, o City foi na média, assim, foi dentro do que era esperado, seja jogando fora de casa, então a maioria dessas partidas que estão aqui para baixo, jogando fora de casa. Essa é uma partida contra o Dortmund, jogando fora com uma equipe quase que reserva, tá? E você tem uma partida um pouco abaixo, mas muito pouco abaixo, contra o próprio Real Madrid, jogando no Bernabéu. Então percebam como essa equipe sai daqui e dá esse salto de qualidade jogando como visitante e depois como mandante. Mas perceba como é bem espaçado essa linha e aí varia bastante, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Esse City não é o mesmo jogando em casa, fora. A gente falou no overall 72, que chegou a 76 e a média é 62. Então temos esse ponto aí para a gente saber qual City vai para a Turquia para fazer essa reta final de Champions League. Tá? Já a equipe do Real Madrid inverte a situação. Você tem uma equipe com média de overall 60 que vai para uma média 24. Ou seja, uma equipe que cai muito de produção. Quando a gente fala cai muito, né, obviamente dá para explicar para uma equipe que não teve passe, e aí condiz com o que vocês viram do jogo e também viram nos comentários, uma equipe que além de não ter tido passe, não progrediu em campo. Então assim, não foi uma equipe que optou por progredir através da condução. Então, jogamos a bola no Vinícius Júnior e pela ponta a gente tinha uma progressão, ou no Valverde, ou no Rodrigo, ou em qualquer outro jogador. Na verdade, o que aconteceu foi não houve progressão e ponto. Esse é o primeiro cenário. Além disso, a taxa de conversão de passe para chute dessa equipe já é baixa, foi pior ainda. A finalização, então, muito pouca, mesmo para quem jogava fora de casa, que tinha overall 60. Nisso, também não converteu em gol, o que é muito menos do que geralmente faz essa equipe. Na fase de defesa, temos de novo o mesmo cenário. Não recuperou essa bola, também não só recuperou, mas o tempo de recuperação levou muito tempo para recuperar. Cometeu mais faltas, aliás, cometeu menos faltas, não parou na falta, perdão. E também, seja no bloqueio ou nas defesas, sofreu mais do que vinha sofrendo. Iago, Courtois fez 3 defesas, foram absurdos. Mas tomou 4 gols. E não é culpa dele, é uma questão de organização de toda a defesa que acaba sobrando nesse número de defesas realizadas em relação aos chutes que o adversário levou. Mas tanto os zagueiros não impediram, quanto também o Courtois não conseguiu impedir, e muito menos culpa do Courtois e muito mais culpa do sistema defensivo. Tá? E assim como a gente fez, de novo, desconsiderem esse ponto aqui, porque seria a final. Você tem nesse ponto a nota 24, ou seja, saiu muito da média, mas perceba como o City tem um espaçamento maior do que o Real Madrid. O Real Madrid é muito mais contido, né? Varia muito menos, mas perceba como o Real Madrid em poucas partidas saiu do controle. Aqui na partida 7, aqui na partida 5, ou seja, o primeiro jogo das oitavas de final foi contra o Liverpool fora de casa. Então você tem aqui uma grande partida dessa equipe. Depois você tem partidas dentro dessa média, uma equipe que não varia. Talvez por não variar tanto, né, para a gente olhar para essa equipe e não variar tanto, é uma equipe que teve menos situações de jogo, menos coisas a serem oferecidas também. Tá? E já em relação ao segundo jogo, ao jogo da Inter de Milão e Milan, vamos à análise agora aqui para vocês. A Inter fez um grande segundo jogo. Jogando fora de casa, eu sei que tem a questão do San Siro e de jogarem os dois da mesma, mas é só questão da torcida, basicamente. Jogando fora de casa, se esperava o overall 51, que é a média da Inter, né? Ela teve um overall 58, ou seja, foi bem acima do que vinha sendo, né, jogando como visitante. Não ficou com a posse da bola, não teve grandes progressões ao campo, e aí você pode perceber que a nota do passe, né, que era 53, foi para 39, e de 60 foi para 52, quer dizer que essa equipe optou por não progredir
através do passe, como era uma variação que se tinha entre passe e progressão, conduzindo essa bola, optou por conduzir mais vezes, né? Isso faz parte da estratégia que resultou numa melhor taxa de conversão de passe para chute, um número similar de chute a gol e uma taxa de conversão mais baixa. Desperdiçou muitas chances e podia ter ampliado o placar, mas também naquela situação com 2-0 de vantagem, indo para um 3-0 de vantagem no placar, acabou não fazendo tanta diferença assim, tá? Já na fase de defesa, a gente tem uma Inter que demorou mais para recuperar, recuperou menos, o que também é uma estratégia de deixar a bola com a equipe do Milan, mas não fez falta. Não fez falta no seguinte sentido, não cometeu falta, não cometeu infração. E isso é muito bom, porque essa Inter, quando recuperou essa bola, recuperou e continuou com ela em campo, né? Continuou com ela na jogada. Conseguiu recuperar e dar sequência justamente para aquela condução mais rápida, melhor com os seus pontas. E aí você tem uma menor taxa de bloqueio, uma menor taxa de defesa, justamente porque teve menos chutes certos da equipe do Milan, e a gente vai chegar lá agora na análise, tá? Além disso, olhando esse gráfico que a gente veio falando, a Inter é outra equipe que também varia muito pouco, seja jogando em casa ou jogando fora. A gente está falando de overall 51, 57 jogando em casa, né, jogando como mandante, 54 na média. Ok, mas é uma equipe que não sai muito do controle, não tem grandes momentos ou baixos momentos. É uma equipe muito bem organizada e isso pode dar jogo, né? Não é uma equipe que o estilo do City seja tão assustador assim. É uma equipe que pode dar jogo. Se o City estiver numa grande partida, num grande momento, claro, né, o City leva muita vantagem, porque a gente já viu aonde que o City pode chegar. Pode ir lá para 72 contra uma Inter de 51. E aí é muito discrepante. A gente já viu isso contra o próprio Real Madrid. Mas se for um City na média contra uma Inter na média, às vezes a gente pode esperar um confronto um pouco mais equilibrado, tá? Além disso, o Milan, overall 52, foi para 42, uma equipe que tentou progredir mais em campo, seja conduzindo ou através do passe, mas que não resultou em finalização, basicamente, e aí não resultou em gol, tá? Pouquíssimos chutes certos a gol, assim, muito baixo. A variação de jogo do Milan foi, assim, fraca demais, e isso acabou pesando para não ter uma possível virada ou aproveitar melhor os cenários. Além disso, quando a gente observa essas duas equipes, a gente ainda vai observar que o Milan jogando como mandante, em relação ao que o Milan jogou, tirando a questão de recuperar mais rápido, que foi uma estratégia da Inter mais do que do Milan. O Milan não pressionou tanto para recuperar, a Inter deixava a bola com o Milan de fato. A única coisa positiva que deu para tirar foi que o Milan conseguiu recuperar sem fazer falta. Foi uma das melhores situações do campeonato nesse sentido, mas também resultou muito pouco, porque estava dentro da estratégia do adversário que isso acontecesse. Tá? Por isso a queda de 52 para 42. Tá? Se a gente for observar o gráfico do Milan, né, o Milan não vai ter esse jogo, né, de fato, né, esse último jogo do Milan não vai acontecer, mas se observa que teve dois confrontos aqui contra a Inter que são abaixo da linha esperada, ou seja, fugiram do controle do Milan para baixo. Tá? Então a gente tem esse cenário aqui. Além disso, é uma equipe que variou um pouco mais do que a própria equipe da Inter de Milão, mas teve muitas vezes variações para baixo, como foi o caso da terceira partida, e algumas vezes para cima, que foi o caso da final da fase de grupos, mas que depois teve dificuldade de manter esse mesmo ritmo. Todas as outras partidas muito bem organizadas ali na média ou dentro do padrão que eles vinham apresentando. Ou seja, é outra equipe que não varia tanto. O que a gente pode concluir, né, digamos assim, dentro desse cenário? A gente pode entender um conjunto de equipes, Inter, Milan e Real Madrid, com uma estratégia. Uma única estratégia, e dentro dessa única estratégia, essa equipe vai levando, vai até onde a competição permitir. A equipe do City é a equipe mais preparada no sentido de ter uma variação maior de estratégia. Tem uma variação maior de estratégia. Isso quer dizer que vai ser campeão? Não necessariamente, porque às vezes a estratégia única da Inter de Milão faz sentido contra o City. A gente vai analisar isso mais para frente. Mas a princípio, a melhor equipe, a equipe que chega mais preparada, mais completa nesse momento, é a equipe do Manchester City. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações.
te vejo em breve. Um grande abraço a todos e valeu, falou!